neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, o crente fiel. Lá no céu as estrelas a brilhar, tem seu brilho celeste fulgor. Aqui na terra os crentes fiéis rende a Deus o perfeito louvor. Sedes tu, irmãos muito fiéis, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Pois será para ti muito glorioso este dia que há de chegar. Todos os crentes vestidos de brancos, com Jesus irás encontrar. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Acordes celestes ouvir, melodia que não tem mais fim, cantada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Aos Efésios, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Para os meus amados irmãos,
que conhecem a mensagem, a estatura de um homem perfeito, pregada pelo Elias, pelo profeta desta era, é muito fácil entender sobre o que nós vamos falar nesse instante. A construção deste edifício, esta estatura, começamos com o fundamento da fé. A fé é o fundamento, como o alicerce da casa. Os irmãos se lembrem de que temos fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e logo em seguida aguardamos a coroa, que é o amor, que é o próprio Deus, Cristo. Então este edifício de Deus é construído sobre o fundamento da fé. Agora, a fé que não oferece controvérsias. Nós já sabemos o que é uma controvérsia. É um assunto que oferece vários pensamentos. Então, o resultado, ali está uma ala com um pensamento sobre o mesmo assunto, ali está outra ala com um pensamento sobre aquele mesmo assunto. Então eles chamam de matéria controvertida. Mas a fé apostólica não é uma matéria controvertida. A fé apostólica, o fundamento apostólico, o fundamento dos profetas, sempre é a palavra de Deus. A mente humana é que se controverte, mas a palavra de Deus não tem controvérsia. Isto mostra que a facção não é de Deus. O corpo de Cristo é um organismo, e esse organismo não tem um membro ali jogado fora do outro lado, da esquerda, outro da direita, outro em frente, outro atrás. É cada membro no seu devido lugar. Então esse edifício é construído por estas 7 naturezas: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Durante as 7 eras da igreja, nós temos a base, o fundamento que é fé. O mensageiro foi São Paulo. Em segundo lugar vem virtude. Se trata de Esmirna. O mensageiro foi Irineu. Em terceiro lugar vem conhecimento, a ciência de Deus. Pérgamos. O mensageiro foi São Martim. Em quarto lugar temos a temperança, que é a era de Tiatira. Aquele mensageiro operou com espírito de temperança de uma maneira tremenda. Foi Columba. Em quinto lugar vem Sardes. A paciência foi Martim Lutero. Em sexto lugar nós temos Filadélfia, que foi Wesley, não é? O mensageiro, trazendo aquela característica do amor fraternal. E em sétimo lugar seria a reunião de todas estas características, todas estas naturezas, então operando em nós, no corpo de Cristo, no edifício de Deus, o amor, Cristo manifestado. Por isso o profeta diz que temos vindo de fé, logo virtude, logo ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E agora que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor,
Porque Deus é amor e Ele é quem controla tudo e é a potência de cada uma destas coisas, de cada uma destas naturezas. Sim, Senhor. Ele, o próprio Deus, é a potência de cada uma destas coisas que temos citado. Agora aqui no desenho, no gráfico da pirâmide, com 7 degraus, cada uma representando uma virtude, fé, virtude, conhecimento, etc. Então, entre cada degrau há umas ondas. E que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isto para soldar uma coisa na outra, para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Esta igreja que receberá a pedra de coroa está edificada não sobre um credo, não sobre um dogma, mas sim sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E ela tem vindo através das eras manifestando estas naturezas do Cordeiro. Fé, virtude, conhecimento, etc, etc. Então, meus amados, quando esta pedra de coroa desce sobre este corpo, então o que acontece? É Cristo manifestado em toda a sua plenitude na igreja, no seu corpo. Veja só qual é a necessidade que temos no momento. É de estarmos embaraçados com problemas de casamento e divórcio? É de estarmos enrolados com problemas de ordens materiais? Enredados? Não. A circunstância, a emergência do momento é que vivamos aquilo que o Senhor tem proposto para nós. O sinal que é obtido exclusivamente através da obediência total à palavra. Temos aprendido através das Escrituras que aquele que tem, ser-lhe-á dado, mas aquele que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, se a igreja tem o Espírito Santo, ela receberá essa pedra de coroa. Mas se ela não tem, ela não receberá a pedra de coroa. A viúva recebeu de fato a multiplicação do azeite e da farinha, mas porque ela já tinha um pouquinho. Ela tinha a porção. O rapazinho, que tinha apenas ali uns 5 peixinhos, 2 pães, ou vice-versa, também viu a multiplicação dos pães. Mas ele deu o que tinha. Ele tinha alguma coisa. Ele tinha um fundo que clamava por outro fundo. Você tem que ter o Espírito Santo para que você tenha a pedra da coroa. A coroa que é Cristo venha e acople neste corpo, neste edifício, e o leve para a glória eterna, para as bodas do Cordeiro. Não tenhamos dúvida, se nós começamos a nos embaraçar, se temos ou não o Espírito Santo, enquanto houver uma interrogação, nós não passaremos dali. É certo que você não deve prosseguir enganado, pensando que tem o Espírito Santo quando não tem. Mas eu pergunto, uma mulher ficaria enganada se ela concebeu ou não? Eu já vi casos da mulher ter um quisto dentro de si, no seu ventre, e às vezes ficar enganada. Mas ela fica enganada só por um pouco de tempo, pensando que estava gestante, quando não era gestação, quando não era uma criança que estava no seu ventre, era um quisto. Pode ser que a igreja se engane, pensando que tem o Espírito Santo quando tem um quisto dentro de si.
mas pelos seus frutos conhecereis. Eu me lembrei numa hora oportuna de quando Isabel se aproximou de Maria. Ela tinha uma criança no seu ventre e deu sinal de vida porque aquela criança estava cheia do Espírito Santo. João Batista. Um quisto não se moveria. É o Espírito de Deus que está movendo esse povo. É o Espírito de Deus que move a igreja para o pudor, para a modéstia, para a santificação, para a justificação. É o Espírito de Deus que está movendo o seu coração, irmã, para a oração, para amar a palavra, para ser obediente. O Espírito de Deus não te move para ficar falando daqui e dali. O Espírito de Deus não pode mover para ficar conjecturando, arrazoando, prosseguindo sem autorização. O Espírito de Deus não pode mover para contendas, para maledicência. Na verdade, está havendo uma formação, um sinal de gestação, mas não é um quisto, porque é maledicência, porque é contenda, é vaidade, é mentira. Mas se o seu coração está clamando pela vinda do Senhor, se a sua vida está clamando, se as suas próprias fraquezas clamam por uma perfeição, então este é o Espírito Santo. Então a estes a minha graça te basta, disse Jesus. Se as suas fraquezas clamam por uma perfeição, então, que perfeita debilidade, operando uma perfeita força agora, operando o desejo de ser como Cristo, de falar como Cristo, de olhar como Cristo, de pensar como Cristo. Mas quando menos espera, está pensando como um incrédulo. Quando menos espera, está olhando como ímpio. Quando menos espera, está falando como ímpio. Está se vestindo como a ímpia. Então este não é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo que introduziu Cristo em Maria é o mesmo que tem introduzido Cristo na igreja. E ele vem tomando forma, ocupando a vida da igreja em todos os seus aspectos, ocupando a vida da igreja em todos os sentidos. E agora nós podemos lembrar que o que foi Deus, tudo que Deus foi derramado em Cristo. E Cristo, por sua vez, se derramou na igreja. Ele disse: eu vou e venho para vós. Ele foi derramado na igreja, para que a igreja provasse para o mundo que o seu ministério não foi barrado, não foi interrompido com sua morte, porque a morte de Jesus não pôs fim ao seu ministério. Logo em seguida, logo após o Pentecostes, logo depois dele descer, segundo sua promessa sobre a igreja, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. As mesmas obras mostrando que o mesmo Cristo estava na igreja. E mais do que isso, não simplesmente milagres, maravilhas, mas sim poder para morrer por causa daquele nome, poder para sofrer por causa daquela mensagem, poder para ir até a cruz, poder para ir às arenas, às fogueiras, às cadeias, aos martírios como verdadeiros cristãos. O Espírito Santo é para dar poder, para você negar-se a si mesmo, tomar sua cruz, subir o Calvário, ser crucificado com Cristo
e viver não mais você, mas sim Cristo em você. O Espírito Santo te leva a renunciar-se a si mesmo, seus próprios pensamentos. Os ismos desaparecem. O Espírito Santo te leva a ser guiado exclusivamente pela palavra de Deus. Nós sabemos que o profeta tinha visões infalíveis, mas, no entanto, o que ele diz a respeito das visões? Ele diz que as visões podem falhar, mas a palavra de Deus nunca falha. A igreja de Jesus, a igreja noiva hoje não pode ser dirigida por visões, de quem quer que seja. A igreja hoje tem que ser dirigida pela palavra, pelo próprio Espírito Santo, agindo individualmente dentro de cada membro. Porque a igreja de Cristo é composta de membros, e hoje não é Deus em um homem ali particularmente, mas é Deus na igreja. Antigamente era um homem ungido, mas hoje é um povo ungido. Isto é as Escrituras, isto é a mensagem. O sacerdote não é um homem à parte, é o corpo de Cristo, no qual habita o sumo sacerdote, no qual está o sacerdote, no qual está o espírito de intercessão, no qual está a estatura do varão perfeito, no qual está a fé apostólica, a virtude apostólica, o conhecimento apostólico, a temperança apostólica, a paciência de Cristo, a piedade de Cristo, que tudo resume em uma doutrina apostólica, fundamento dos apóstolos, fundamento dos profetas, é a palavra de Deus. Oh, a estas alturas, eu creio que cada eleito tem entendido que a palavra é o fundamento. Sobre este fundamento, temos edificado a nossa fé. E essa fé produz essa estatura. E agora o que estamos esperando? Estamos esperando um grande espetáculo público? Não. Estamos aguardando a pedra de coroa. Para quê? Para fazer de nós pessoas distintas dentro da igreja? Não. Para nos levar para a glória eterna, para as bodas do Cordeiro, para aquela grande ceia do Cordeiro. Não quer você deixar toda a confusão, toda a Babilônia. Não quer você deixar todo mal entendido, colocar toda a confusão de lado e abraçar o que é simples e real e perfeito e simplesmente procurar viver uma vida escondida em Cristo, em silêncio, em amor, em obediência à palavra, procurando dar honra a Cristo. Não deseja você isto no seu coração? Se deseja, então, ó Pai bendito, atenta para o desejo desta irmã, deste irmão, que no seu coração deseja Cristo, exclusivamente Cristo, e a manifestação do Espírito Santo, em fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Enche este coração que deseja a vida perfeita em Cristo, poder do alto para ser humilde e suportar as provas. Manifesta este poder, Senhor, no sofrimento, na angústia, na derrota aparente diante dos homens, mas a vitória sobre Satanás. Em nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Manso e suave, Jesus está chamando. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, vela por ti e por mim. Vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, ó pecador, vem, pois que esperamos Jesus convida-te sim a mim. Oh, não desprezes mercê que está dando, sim, dando a ti, dando a mim. Oh,
amados, estamos com a oportunidade de ouvirmos mais uma vez a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo. É certo que Deus usa o homem para falar ao homem. Deus, desde que criou o homem, todas as coisas que ele tem que fazer em relação ao homem é através do homem. Ele próprio se encarnou e se fez homem para salvar o homem, para tratar com o homem. Na carta aos Hebreus está escrito, capítulo 3, versículo 5. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Sabemos que Moisés é um tipo de Cristo. Estava em toda a casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. O versículo 6 diz: mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Isto é demasiadamente profundo e é um alimento espiritual para o Filho de Deus. Nós estamos constatando aqui com um documento bíblico de que somos casa de Cristo. O que é Cristo? É o ungido do Senhor. É o ministério de Deus na terra. É o Espírito Santo, encarnado em uma pessoa. É o Espírito Santo manifestado em uma pessoa. É o Espírito Santo manifestado no homem. Aos Hebreus 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente vem a condição, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E logo o escritor segue dizendo: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. A análise desse instante nos chama a atenção para a seguinte pergunta: porventura poderia um homem rejeitar a voz do Espírito Santo? Endurecer o seu coração para a voz do Espírito Santo? Isto é inacreditável. Crente algum teria a coragem de rejeitar a voz do Espírito Santo? Ouvintes, aqui está o embaraço de muitos. Aqui está onde muitos estão perecendo. E tarde demais vão descobrir que estão no inferno, ao invés de estar no céu que tanto pregaram, que tanto cantaram, que tanto anunciaram, que tanto almejaram. Quem foi que endureceu o coração em relação a estas Escrituras? A quem elas estão se referindo? Elas não estão se referindo a Faraó. Elas estão se referindo aos crentes que seguiram a Moisés, que se prostraram no deserto. Agora vocês leiam a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Leiam este primeiro texto do capítulo 10 e veja como a coisa aconteceu lá para servir de exemplo para nós. Ali o Espírito Santo estava falando através de um homem. Aqui está a queda de muitos crentes.
eles ficam ouvindo homens. E, no entanto, quando Deus fala através de um homem, eles não podem dar ouvido àquele homem e, por isso, endurecem seus corações. Notem o seguinte, que o Espírito Santo estava falando através de um homem. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, como se pode ouvir a voz do Espírito Santo? Guardem isto. De que maneira o Espírito Santo fala? O Espírito Santo fala através de um homem, através do seu mensageiro a cada era. Vamos provar isto com as Escrituras? Muito bem. Aqui está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. São Pedro está falando que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Na carta ao Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. O que está escrito? Está falando da boca de Deus? Está falando sobre boca, sobre vômito? O vômito tem que sair pela boca? E o estado de Laodiceia é um estado que provoca vômito em Deus? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, quer dizer, o fim. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Oxalá não falasse em Deus. Oxalá não pregassem evangelho. Oxalá nem pensassem nisto. Ou então fossem crentes mesmo de verdade, fossem quente mesmo. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. É uma expressão do Senhor Jesus Cristo. É um recado ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Deus fala ao anjo para o anjo transmitir para a igreja o seu estado, o estado da igreja da era em que estamos vivendo. É o estado laodiceiano, que diz ser rica de dons espirituais, se garbam por falar em línguas, por curarem os enfermos e por isso rejeitam a boca de Deus, que é o seu profeta. O Espírito Santo usou a boca de Davi. O Espírito Santo usou a boca de Moisés. O Espírito Santo usou a boca de Elias. O Espírito Santo usou a boca de Noé. O Espírito Santo usou a boca de Isaías. O Espírito Santo usou a boca de Jeremias e de todos os profetas. Mas quando o Espírito Santo usou a boca de cada profeta, eu pergunto, quem foi que endureceu o coração? Foi justamente aqueles que diziam ter Deus. Quando o Espírito Santo estava usando a boca de João Batista, estava naquela casa para esse determinado fim, anunciar o Cordeiro de Deus, vindo de uma maneira tão simples, se cobrindo com pelo de camelo, vivendo no deserto, entre as víboras, comendo mel silvestre e gafanhoto, ele, um homem taxado pelos religiosos, pelos príncipes das sinagogas de louco, um homem que não obedeceu à linhagem de seu pai, que saiu fora de toda a tradição sacerdotal. Este homem, apontando um nazareno que para eles era um bastardo, um nazareno que não conhecia o seu pai, apontando com um dedo grosseiro, um dedo rústico, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A boca de João Batista,
estava sendo usada por Deus. Era a boca de Deus naquele dia, apontando a Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Mas quem foi que endureceu o coração? Foi Maria Madalena? Foi o ladrão da direita? Foram os pescadores? Foi o sumo sacerdote? Foram as autoridades religiosas que não puderam dar crédito à boca de Deus naquele dia, por isso ficaram vomitados da boca de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 23, nós encontramos uma prova do que estamos dizendo. Versículo 2: O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Davi está falando desta forma: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Amados, vamos atinar para estas escrituras nesse instante. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, porque se endurecerdes os vossos corações, logicamente, Deus não poderá vos falar, e vocês ficarão estacionados, vocês ficarão enraizados, arraigados nas suas maneiras de crer, obsoletas para Deus, antiquadas para Deus, maneiras que não dão poder para vencer o diabo, maneiras que não dão poder para vencer o mundanismo, para vencer a tentação. A única maneira de vencer a tentação é ser cheio do Espírito Santo. É com aquilo que está escrito. Jesus estava cheio do Espírito Santo e por isso, quando Satanás o tentou de todos os lados, por todas as formas, oferecendo-lhe riqueza, oferecendo-lhe todas as coisas deste mundo, ele pôde vencê-lo com o que está escrito. Nós temos de saber disto. Daniel fala sobre 70 semanas que estão determinadas sobre o seu povo, os judeus. Deus veio falar com Daniel. Vocês vão ler no livro de Daniel, capítulo 9, vocês vão ver a oração que Daniel fez pelo seu povo, reconhecendo que estava em pecado, reconhecendo o porquê estava escravizado, porque Israel estava sendo cauda ao invés de ser cabeça, segundo a promessa de Deus, por causa da transgressão, porque deixou de ouvir a voz de Deus, porque deixou de atender ao Espírito Santo, porque fugiu da palavra do Senhor. E fugindo da palavra do Senhor, um povo, o homem, quem quer que seja, só pode cair nas garras do inimigo, ficar escravizado pelo vício, ficar escravizado pelos seus próprios pensamentos, pelo egoísmo, pela ambição, pelo dinheiro, pelo sexo, pelos dogmas, pelos credos, coisas que escravizam em todos os setores da vida humana, setor secular, material, social, intelectual, religioso, espiritual. Sim, Daniel reconheceu como um profeta de Deus e chorou nos pés do Senhor, orou, e a resposta do Senhor veio através do anjo. E o anjo veio e falou com Daniel que haviam 70 semanas que estavam determinadas sobre o seu povo e sobre
a sua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Quando tudo terminar, todo o reino gentil, quando aquela estátua que Nabucodonosor viu em seu sonho for esmiuçada por uma só vez, por esta pedra que vem rolando, Jesus Cristo, que vem encher a terra de toda a sua glória, esmiuçando todos os reinos. Agora este reino de ferro misturado com barro, muito poderoso no sentido material, mas no sentido espiritual é como barro, fraco, não escuta a voz de Deus. Um povo que não escuta o profeta de Deus é um povo doente, é um povo fraco, é um povo escravizado espiritualmente, rejeita a boca de Deus, endurece o coração e se prostra no deserto, se prostra diante da imagem da besta, como fizeram aqueles lá no reinado de Nabucodonosor. Mas graças a Deus que ali havia uma semente, e a promessa das 70 semanas desceu através do profeta, mas a última semana foi cortada com o sacrifício, com a morte de Jesus Cristo, Deus abrindo um parêntese para tratar conosco. Ó jactanciosos gentios, presunçosos, quem mandou vocês dividirem a graça em credos e dogmas e denominações? Isto é um pecado tremendo. Deus não permitiu isto. Ele abriu um parêntese, ele parou com os judeus na última semana de Daniel, foi para estender a graça para os gentios. Foi sim. E esta graça é composta unicamente do sacrifício de Jesus Cristo, de suas 3 ordenanças, o batismo em seu nome, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, usando este nome, sim, o batismo precedido por um verdadeiro arrependimento, a Santa Ceia com pão asmo, com o vinho puro tipificando o sangue de Jesus Cristo e o corpo sem fermento de Jesus. O lava-pés são 3 ordenanças destinadas aos gentios, à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a noiva conquistada pelo sacrifício de Cristo. E quem permitiu, quem introduziu a doutrina nicolaíta, balanita, jezabelita nesta igreja foi Satanás. Por isso a palavra diz, o anjo de Deus, a voz do Espírito Santo diz: sai dela, povo meu, sai dela, para não ser participantes de seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Esta é a voz do Espírito Santo neste dia. É hoje o Espírito Santo está falando, porque estamos na 7ª era, no último período que Deus trata com os gentios. Dentro em breve ele voltará para os judeus para cumprir a metade da última semana das 70 semanas de Daniel. Mas quem deu crédito à pregação? Quem ouviu a voz do Espírito Santo? Quem? Você diz lá no seu coração, filha de Deus: eu creio no profeta de Deus, eu creio na voz do Espírito Santo, eu estou afastada do mundo, eu estou como Abraão, ouvindo a voz do Senhor. Você diz aí agora, filho de Deus, sozinho, solitário como a águia, mas sem comer coisas podres, porque a sua natureza não permite. Eu tenho ouvido a voz de Deus nestes últimos dias. Isto é um consolo para você, isto é alegria para todos nós. Ó Pai eterno, continue falando a cada coração. Pensando nisto, Deus, eu não endureci meu coração, tenho ouvido a tua voz. Ó Pai bendito, encha cada alma do poder do teu Espírito Santo, e que esta voz possa produzir a cura do enfermo, a libertação do oprimido, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer.
Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Vou contar-vos o que penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele mudou-me, eu bem sei completamente, como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. Com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração, ele me ergueu com braços fortes de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais me revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado, oh,